Kimetsu no Yaiba, episódio 3! Olha, esse anime é muito incrível, você não vê ele passando. Quando você se dá conta, meu irmão, acabou, foi? Que episódio! Temos aí o Tanjiro enfrentando o Sabito. É um menino muito sabito, ele. O que ele é, meu irmão? É um espírito? Existe? Que tipo de treinamento foi esse? Vamos analisar o episódio e teorizar? Vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre por lá. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast! Bom, galera, eu já gostei muito do começo desse episódio porque ele se preocupa em contextualizar a gente sobre o que são os demônios e o que são os Demon Slayers. Como eles funcionam nesse mundo, como se dá a configuração do mundo tomando como base essas duas classes. Então, não se sabe muito a origem dos demônios. Isso é bem curioso. E posteriormente nessa análise eu vou voltar a esse ponto. Os demônios, eles têm força bruta, podem mudar de forma, podem fazer novos membros crescerem no lugar daqueles perdidos. É por isso que a gente vê que o demônio do episódio passado vira o Geodudes de Pokémon. Então eles são muito fortes. Só morrem com luz solar, e a gente vê que é rápido, ou através de decapitação vindas de espadas especiais. E aí eu já pensei nas Meitoh de One Piece. Como assim espadas especiais? Uma espada normal pode virar uma espada especial ou já são espadas pré-determinadas? É uma curiosidade que me bateu. E aí, quando sabemos qual é a vibe dos demônios, começamos a conhecer a vibe da galera que compõe os Demon Slayers. É uma organização que não é ligada ao governo, que existe há muito tempo, e eles combatem os demônios. Porém, combatem com o seu corpo mortal. Se um humano perde um braço, o braço não é reconstruído. A gente já sabe disso, mas é bem legal porque você vê a limitação. Mas aí, nesse episódio, posteriormente, sabemos que um humano bem treinado, ele pode vir a exercer o mesmo grau de força que um demônio. Mas, claro, é aquela questão, se porventura, no caso uma desventura, você perde um membro, não vai crescer. Tem as limitações. Isso aqui é bem interessante, esse contraste entre os humanos Demon Slayers e os demons em si, né? Os demônios. E aí a gente vai vendo que o Tanjiro continua de maneira árdua no seu treinamento. Já se passaram 6 meses e a Nezuko, a sua irmã, ainda tá dormindo. A menina entrou em coma. Aí você fica, oxe, pô, por que isso? Será que ela tá sentindo a falta de comer carne humana enquanto demônio? Vê que doido, galera. E a gente vê que no total passaram aí 2 anos e ela continua dormindo. Então, real, ela tá num coma, isso realmente pode levar ela à morte. É por isso que o Tanjiro ele vai vivendo em angústia esses dias. Apesar dele estar tranquilo, focado no treino. É meio que ele separa as coisas, né? Treino, treino, treino. Mas tem momentos no dia dele que ele pensa que pode encontrar sua irmã morta. Tipo, eu não sei se eu vou acordar amanhã, ela vai estar morta. Porque realmente ela tá aí dormindo, eu não sei o que é isso. E a gente vai vendo que o treino, ele parece ser bem básico. Treino esse imposto aí pelo Sakonji. E é treinamento na cachoeira, o treinamento das armadilhas. Esse treinamento das armadilhas me deixou com as questões. A gente vai vendo que o Tanjiro vai superando os desafios das armadilhas. Todo dia. Então, o Sakonji, ele deve desarmar e armar novas armadilhas toda santa noite. Deve ser uma preocupação pro velho. Coitado dele. E aí, o cara, ele arma as mesmas armadilhas ou ele bola uma outra configuração? Eu acredito que é essa segunda hipótese. Por quê? Se o Sakonji arma as mesmas armadilhas, o Tanjiro não vai estar preocupado em sentir através do olfato onde está a energia humana utilizada, empregada para criar aquela armadilha. Ele só vai decorar. E decorar não vai fazer ele mais forte, apesar de ajudar em reflexo. Mas
o Sakonji quer que o Tanjiro evolua, então a configuração de armadilhas deve ser bem diferente. E a gente vê que tem umas armadilhas mortais, o Tanjiro até brinca, esse cara quer me matar, pô, porque, tipo, ele quase cai no buraco, cheio de espeto, que o mataria se ele tivesse caído de verdade. Vem umas lâminas do nada, no meio da noite, que ele desvia, se batesse na cabeça dele ia perfurar, traumatismo craniano, o cara ia morrer na hora. Então é um treinamento bem intenso e você vê que ele vai desviando e posteriormente ele vai conseguindo bloquear aqueles ataques. Ele realmente tá ficando bem ágil. E a gente já sabe que o Tanjiro, tomando o primeiro episódio como referência, tem um raciocínio lógico muito bom. Aquela sacada dele fingir que tá com o machadinho, mas na verdade ele já jogou. Então é isso que ele vai usando, além do olfato, que é a maneira como ele sente energia, para poder evoluir. Só que aí, no decorrer do episódio, o Sakonji diz, olha, eu já ensinei tudo que eu tinha pra ensinar pra você. Isso com 6 meses, aí você fica... Ou foi 1 ano. E aí você fica... Só? O treinamento dele só vai ser isso? Só que aí vem o grande desafio. Da pedra. Então, ele tinha passado 6 meses treinando o básico, e ele passa mais 1 ano e meio nessa sacada da pedra. E nos 6 primeiros meses, né, que totalizam 1 ano aí, no geral, ele vai voltando ao básico. Eu gostei muito da humildade do Tanjiro. Pô, se eu não tô conseguindo cortar essa pedra, é porque eu preciso evoluir no básico. Ele me ensinou o básico, beleza, tá aqui o leque de coisas que ele me apresentou, mas eu preciso evoluir em cada coisa dessa, tipo, masterizar pra poder cortar essa pedra. E aí, a gente vai vendo o sofrimento dele, o desespero dele, as mãos esfoladas. O Tanjiro tem esse objetivo de fazer com que sua irmã volte ao normal. E é por isso que ele tá estudando as artes marciais para poder fazer parte do grupo seleto de Demon Slayers. Então, lembra que a gente falou sobre a origem dos demônios no começo do vídeo? Eu acredito que essa jornada do Tanjiro, de querer fazer sua irmã voltar ao normal, vai explicar a origem dos demônios. Isso vai ser bem importante. Eu acho que é algo jogado aí no começo para fazer a gente pensar e posteriormente essa resposta ser trazida durante a narrativa. E é um dos grandes mistérios da obra, de onde vieram os demônios. Em The Promised Neverland a gente fica com esse mesmo questionamento, de onde vieram os demônios? Então aqui em Kimetsu no Yaiba a gente já fica com o radar meio que ligado. E aí o Sakonji, ele vai falando que, olha, eu te ensinei tudo e eu sou um mestre que vai te julgar se tu tá apto ou não pra fazer o exame de admissão. Então vejam, galera, o Tanjiro ele tem que ir treinando, se aperfeiçoar. Quando ele passar do treinamento, que a etapa final é cortar a pedra, ele vai ganhar uma licença pra poder participar do exame. Então ainda teremos um arco de tipo Exame Hunter, de Hunter x Hunter, saca? Ele passando por provas pra poder ganhar aí, tipo, documento oficial de que ele é um Demon Slayer e se juntar com outra galera que tá nesse caminho. É aí onde eu acho que ele vai conhecer o cara que tem um kimono amarelo e preto e um cara com a cabeça de javali, que aparecem na abertura e são bem misteriosos pra gente. Mas bom, 1 ano se passa e o Tanjiro não consegue cortar a danada da pedra. É aí que vem o Sabito, um cara com a máscara de raposa, e o Tanjiro não sente o seu cheiro. Como é que é isso? Posteriormente, nesse mesmo episódio, vemos que o Sabito e a outra garotinha que eu acompanhava, a Makomo, parecem ser espíritos. É por isso que o Tanjiro não sentiu o cheiro deles? Ou eles são Demon Slayers tão bem treinados que conseguem fazer sumir a sua aura e por isso o Tanjiro não consegue sentir o cheiro? Diga aí. A maneira como eles desaparecem parece até uma coisa de espiritismo, mas eles podem só ter sido muito rápidos. Vocês lembram do Sakonji desaparecendo no começo do episódio 2? Quando ele apresenta, quando ele e o Tanjiro sobem a montanha, ele apresenta as armadilhas, né? Ó, você vai ter que descer escapando dessas armadilhas. Quando o Tanjiro olha de volta, o Sakonji some pela névoa, através da névoa. Pode ter sido a mesma sacada aqui do Sabito e da Makomo. Mas bom, o Sabito desafia o Tanjiro e o Tanjiro, ele fica com medo de machucar o Sabito, porque o Sabito tá com a espada de madeira, aí que vem aquele momento mega clichê, né, do
Você acha que vai conseguir me atingir? E aí você vê que o Sabito humilha. E vai humilhando o cara. Tipo, mas é massa que o Tanjiro, ele não se sente humilhado. Ele vê graciosidade nos movimentos do Sabito. E ele fica, será que eu vou conseguir ser assim? Porque eu preciso ser assim pra ajudar a minha irmã. Pô, a humildade do cara em reconhecer alguém mais forte e ele querer ser daquele jeito, ele não fica com raiva. Ele não vê aquilo como um infortúnio. Ele vê como um desafio pra ele superar. Através da tentativa e erro. Tentativa e erro. Se eu não conseguir hoje, eu vou conseguir amanhã. Se eu não conseguir agora, eu consigo depois. Então é muito lindo a maneira como o Tanjiro ele encara o treinamento dele. Você não vê que ele fica frustrado, chateado. As frustrações e chateações dele são perante a sua irmã, que tá com uma problemática, tipo uma doença que ele quer curar. Então, a Makomo ela vai ensinando para o Tanjiro sobre a respiração. Quando você prende o ar e se move no momento certo, através do fluxo da sua respiração, você cria uma explosão dentro do seu corpo que faz você ficar tão forte quanto um demônio. Olha os ensinamentos rolando. Então, galera, por mais que o Sakonji tenha dito que isso ainda é uma etapa pré-exame, eu já acho que isso é a primeira prova. Porque acredito que o Sakonji convoca Demon Slayers para serem presentes nessa provação da pedra. E aí em questão foram aí, né, o Sabito e a Makomo. Eis que o Tanjiro, já com cabelos longos, vai enfrentar o Sabito mais uma vez com os ensinamentos da própria batalha dele com o Sabito nesses 2 anos, né, através da prática e também através da teoria da Makomo. Ele une teoria e prática e consegue cortar a máscara do Sabito. Muito massa esse momento, porque não era o Sabito, era a pedra. Quando ele dá por si, a espada dele tá fincada na pedra e ele cortou a danada da pedra. É impressionante, galera. Então o final desse episódio me empolgou demais, porque você vê o quanto o menino Tanjiro evoluiu. E aí já vamos para o encerramento e com certeza nesse episódio 4 já veremos ele indo com a sua irmã Nezuko para o exame de admissão, para ele virar um Demon Slayer e a história continuar. Eu já fico curioso para vilões demônios, vilões Demon Slayers, por que não? Pode ter uma pessoa que pensa muito diferente de uma maneira maligna dentro da facção. Olha aí que interessante. Mas enfim, deixa aí tua opinião sobre o episódio e sobre o vídeo também, beleza? Aí nos comentários, dá like se você gostou ou dislike se não gostou do vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho, pois é fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Kimetsu no Yaiba. A previsão é que toda segunda chegue pra vocês, beleza? Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada!